Bom dia, turminha do segundo ano, tudo bem? A partir de agora, vamos fazer as atividades da apostila do terceiro bimestre da disciplina de História do quinto capítulo, sobre lugares de memória. A prof estará enviando alguns vídeos sobre o tema. Então, pegue a sua apostila na página 4. Observe atentamente a imagem. Neste capítulo, vamos estudar um local muito especial no qual uma parte importante da sua história de vida acontece, que é a casa onde você mora. Então, vamos para a página 5. O lugar onde eu moro. Impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Então, esse é um poema de Adélia Prado. Então, roda de conversa. Primeiro, no poema, lemos que o pai da criança pintou a casa de certa cor. Que cor foi essa? Então, observando o poema, você vai perceber a cor da casa, tá? Número 2. Como você imagina ser uma casa amanhecendo? Então, na verdade, se está se relacionando ao tom alaranjado, como se fosse o nascer do sol, certo? 3. Pinte o desenho desta página de acordo com as características citadas no poema. Então, vocês vão pintar esta imagem desta casa, tá? De acordo com o poema, certo? Vamos para a página 6. Aprender é divertido. O pintor Vincent van Gogh viveu há muito tempo na Europa, um lugar distante do Brasil. Naquela época, ele pintou a casa onde morava. Ele a chamou de a Casa Amarela. Então, observe a imagem desta pintura. Então, vocês vão observar, vão ver que a casa que ele pintou, né, tá num tom amarelado, né, por isso que ele colocou o nome de A Casa Amarela. Então, vamos para a atividade da letra A. Desenhe o lugar onde você mora. Então, nesse retângulo, você vai desenhar o lugar onde você mora, tá? A letra B. Pinte os quadradinhos que indicam diferenças entre o lugar em que você mora e o lugar pintado por Van Gogh. Então, eu tenho aqui cinco opções, tá? Então, tem a cor da casa, o formato das janelas, a cor da porta, a quantidade de andares e formato da casa dos vizinhos. Então, isso aí é uma resposta pessoal. Você vai marcar de acordo com a diferença do lugar em que você mora, tá bom? Então, vamos para a página 7. A vida como coleção de casas. As casas de Úrsula. Úrsula nasceu em Curitiba, em uma casa bonita no fundo de um jardim cheio de plantinhas que ela ajudava a regar. Quando ela fala dessa casa, diz a casa da João Gualberto. Então, quando ela lembra desta casa, seus olhos brilham, que é a casa dos meus avós. Então, quando ela se refere a João Gualberto, ela está se referindo ao nome da rua do município de Curitiba, né? Então, na imagem, vocês estão observando, né, que a casa da rua João Gualberto. Continuando a página 8. No ano em que a Segunda Guerra Mundial começou, ela foi para a escola. Úrsula aprendeu a bordar na casa da João Gualberto, mas os pais de Úrsula sempre achavam um jeito de se ganear. Um dia levantaram a família da cama e disseram: Vamos para o Rio Claro. Lá foram Úrsula, seus irmãos e suas bonecas. Ficaram lá por 2 anos. Úrsula aprendeu a jogar vôlei. Na volta, reencontraram a casa da João Gualberto. Um dia, Úrsula cresceu, mudou-se para o Rio de Janeiro, casou por lá e teve um bebê.
Mas a saudade da sua Curitiba falou alto e ela voltou. Úrsula morou por 30 anos na casa da Roque Lazarotto. Ao longo de sua vida, viveu em umas 10 casas, mas nunca pôde esquecer a casa da João Gualberto, que na atualidade nem existe mais. Então, no texto está falando sobre quando aparece a palavra ciganear. O que significa isso? É andar sem rumo, quer dizer, ficar mudando de local, né? De casa em casa, né? Mudando de endereço, tá? Quando fala Rio Claro, que é um município no estado de São Paulo. E quando se refere ao Roque Lazarotto, é o nome de uma rua no município de Curitiba. Vamos para a página 9, compreendendo a história. Atividade número 1. Ligue as indicações de casas em que Úrsula morou com os fatos que ficaram na memória dela. Então, eu tenho a casa da João Gualberto, casa da Rio Claro e casa da Roque Lazarotto. E do outro lado, eu tenho Úrsula aprendeu a jogar vôlei, depois Úrsula viveu por 30 anos e Úrsula aprendeu a bordar. Então, eu vou fazer a correspondência de acordo com os fatos que ficaram na memória dela, certo? Então, eu vou ligar. Atividade número 2. Porque a casa da rua João Gualberto é a casa que fazia os olhos de Úrsula brilharem. Marque com um X a resposta correta. Então, eu tenho duas alternativas, eu vou ver qual é a correta e vou marcar. Então, a primeira é, porque era a casa dos avós dela, ou porque foi nessa casa que ela aprendeu a jogar vôlei, tá? Então, tem uma alternativa correta que você vai marcar. Atividade número 3. Na rua ou no bairro onde você mora, provavelmente alguma construção já foi demolida. O que foi construído no lugar? Então, vocês vão escrever, tá? O que aconteceu, tá? O que foi construído no lugar dessa construção que já foi demolida, certo? Então, vamos para a página 10. Pesquisa. Converse com um familiar sobre o que você aprendeu a fazer nas casas onde viveu ou onde você ainda vive. Registre pelo menos 3 dessas memórias no quadro a seguir. Então, nesse quadro aí, o que você aprendeu a fazer nas casas onde viveu ou aonde ainda vive. Então, vocês vão escrever 3 coisas que aconteceram, certo? Próxima atividade. No espaço seguinte, registre com desenho o resultado da pesquisa que você fez. Então, vocês vão fazer o desenho, tá? Nesse quadro, representando o resultado da sua pesquisa, tá bom? A atividade abaixo, essa não precisa fazer, porque é para a gente mostrar para os colegas, né? Como nós não estamos na sala de aula, então a atividade seguinte não há necessidade de fazer. Então, por hoje é só. Façam as atividades da apostila com muita atenção. Tire uma foto das atividades e envie no privado para a prof fazer as anotações na planilha do desempenho da turma, tá bom? Então, estou com muita saudade e um forte abraço, tá? Beijo!